Ué, meu irmão, atividade com o pé de foca aí, tá na área aí, tá tentando invadir a favela. Se ele botar a cara, estoura a cara dele aí, valeu? Ué, braço, vê aí, pô, quem é esse Jeré aí, braço? Ô, vê aí quem é, cara, o cara tá vindo aqui, cara, vê aí quem é esse Jeré aí, braço. Aos meus 12 anos de idade, eu tive um grande problema de família. Onde meu pai foi embora de casa, a minha mãe teve que sair muito cedo para trabalhar e deixou a gente em casa. E aí eu cuidava dos meus irmãos. Uma certa vez a gente fomos na casa onde meu pai estava morando e pedimos ao meu pai para ele poder ajudar, que era o aniversário do meu irmão. Meu pai virou pra gente naquela noite e falou que queria que a gente morresse de fome. Meu sofrimento foi desde pequeno, né? Eu vivia numa vida já destruída, né? Não fui criado com o pai, somente com a mãe, então eu vivia mais no mundo do tráfico, da bandidagem, no meio da comunidade. A minha mãe saiu para trabalhar, minha mãe trabalhava de madrugada. Eu ficava em casa com meus irmãos, o meu irmão novo, meu irmão ficava desmaiado às vezes de fome. Meu irmão, ele mais velho, por eu me espelhar nele, ter um exemplo, entre aspas, ruim, eu me espelhava no meu irmão, de ver meu irmão praticando aquelas coisas, então eu via nele, queria ser igual ele, né, o meu irmão. Então o meu irmão sempre assaltava, meu irmão sempre ia para a parte do roubo e me presenteava com esse roubo, e aquilo ali me deixava fascinado. Até que eu cheguei a gerenciar uma das bocas de fumo que é da comunidade que eu morava ali. Ou seja, com 13 anos para 14 anos já estava traficando. E ali eu fui ficando em casa sozinho, fui conhecendo amigos, fui saindo pra rua, fui conhecendo pessoas diferentes. E ali eu fui me envolvendo, onde eu conheci as drogas, onde eu conheci a maconha, a cocaína, onde eu fui passando a conhecer pessoas do mundo do tráfico, sendo conhecido também, sendo conhecido como Geleia. Aqui é onde é a comunidade, onde que eu convivi minha parte da minha juventude, exatamente esse matagal onde que eu passei muitas noites dormindo aqui. Eu já tinha os soldados ao meu lado e eu dava ordem, então eu comecei a fazer assaltos, alguns assaltos. Vira e mexe, estava envolvido em guerra. Eu tive preso na instituição Padre Severino, na área do governador, fiquei 6 meses preso como de menor. Por eu ser de menor de idade, eu fui solto. A cada dia que se passava, eu ficava mais conhecido e mais besteira fazia, mais assalto fazia. E no decorrer da minha vida, virei traficante, fiz vários assaltos, tive vários inimigos. Inimigos esses que eu tinha perto da minha comunidade. E no decorrer disso aí, eu tive muitos inimigos, inclusive o Hélio, ele é conhecido como pé de foca. E o irmão dele, ele deu um tiro na gente na época. Então o que acontece? Nós ficamos atrás dele para pegar o irmão dele. Ficamos e começou a criar essa inimizade. E uma vez a mesma facção que a gente era, o irmão dele morreu. E ele começou a colocar na cabeça dele que tinha sido eu que tinha, no caso, matado o irmão dele. E daí começou uma grande inimizade. Eu queria pegar ele, ele queria me pegar. Sendo que a gente nunca se encontrava no mesmo lugar. Por ele viver numa facção rival, qual era a minha, numa comunidade vizinha que eram próximas às comunidades, então a gente ficava um atrás do outro, mas nunca se encontrava. Tanto o Elinho como o André se topava, não podia um passar para lá, o outro passar para lá, era um desespero só. Ia chegar ao ponto de ficar caçando ele para matar ele, de todas as formas. Minha própria irmã guardava droga, guardava arma, porque minha mãe não podia saber. E eu queria ajudar até a minha mãe com dinheiro do tráfico, mas minha mãe não aceitava, porque como ela vai aceitar um dinheiro do tráfico? E a gente passava aquela necessidade, eu via minha mãe passando, eu via minha mãe passando um momento de 3 anos de comendo farinha com cebola, eles lá em casa, e eu querendo poder ajudar eles, e eu não podia, porque minha família não aceitava o meu dinheiro. E aquela revolta criava-se dentro de mim que eu se tornava uma pessoa ruim. Quando eu estava chegando no fundo de poço, eu passando ali perto de uma igreja, encontrei uma senhora evangelizando na porta da igreja. Eu conheci o André como traficante. E ele sempre passava pela porta da igreja
Quando eu estava na hora da reunião, eu estava lá e eu sempre falava de Jesus para ele. E na mesma hora que eu passei pela essa senhora, eu estava com duas armas na cintura. E ela me parou, eu falei, dona, eu tenho que ir embora porque tá vindo um carro de polícia aí atrás. E eu disse para ele, olha André, para aqui, para menino, para aqui. E ele parou. E ele ficou tremendo ali, parado, mas tremendo. Eu falei, ó, se a polícia te ver, eu paro de pregar o evangelho. E eu parado perto dela, os polícias que estavam querendo me pegar, passaram perto de mim e não me enxergaram. Foi quando eu encontrei a Universal. Encontrei a Universal na madrugada, 3 horas da manhã. Encontrei a Universal aberta. E ali eu bati no portão e pedi ao pastor, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. E ele abriu aquele portão e eu entrei. Dali sim, eu comecei a encontrar Jesus na minha vida. Aí comecei a mudar de vida. Foi quando eu comecei a levar minha família para a igreja. Foi quando eu comecei a sentir Deus que havia solução. Foi quando um desses meus colegas morreram, queimado, e veio uma proposta para mim, que era para mim assumir o lugar dele. Na mesma hora eu virei para ele e falei assim, não, minha vida mudou. Eu encontrei Jesus. Eu quis Jesus na minha vida. E ele virou as costas e foi embora. Nessa época, eu mesmo sabendo quem era o Geleia, e mesmo não vendo eu dentro da comunidade uma certa vez, eu engessado, sentado na esquina, ele entra. E lá eu subi nessa comunidade e encontrei o Pé de Foca, hoje conhecido como Hélio. Foi quando eu vi ele subindo. A minha reação foi correr, mas eu não podia correr, porque eu estava ali imobilizado. Ele veio subindo e meu coração ao mesmo tempo palpitando. Eu falei, eu vou morrer. Quando eu chegando lá, esse Hélio se espantou. Eu acho que ele tomava conta de alguns jovens e veio subindo, até que ele chegou até mim. E ali ele ficou com medo de mim. Eu falei, pronto, eu pensei, perdi. E ele veio com o jornal, me deu o jornal e falou de Jesus para mim. A gente conversou, evangelizei ele, levei para a igreja. E foi que ele me convidou a participar de uma das reuniões da igreja. Hoje em dia nós fazemos a obra de Deus junto, somos grandes amigos. Aquele meu inimigo que um dia estava me caçando e eu caçando ele, hoje nós podemos estar juntos. Hoje em dia eu sou casado, pai de 3 filhos, a minha filha é obreira, minha esposa é obreira, meu filho está caminhando com Jesus. Hoje em dia minha vida está transformada, minha família, meus irmãos, todo mundo mudado. Hoje eu sou casado, tenho um filho, não vivo mais no tráfico, não preciso mais viver na bandidagem. Hoje são uma benção, os 2 aqui, nunca olhou para trás, não retrocedeu, estão em filhos. E eles são meus filhos hoje, ele, o Elinho. Hoje eu sou feliz, muito feliz. Hoje em dia eu e o Hélio, nós saímos juntos para passear, eu, minha família, a família dele, os filhos dele. E outras pessoas ficam olhando para a gente e falam assim, se vocês conseguiram, eu também posso conseguir. Hoje em dia minha vida é transformada. Eu estou muito feliz com esse Deus que eu encontrei na Universal.